Olá, somos o grupo do terceiro período do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal do Amazonas, campus Manaus, Zona Leste. E iremos abordar um assunto sobre o comportamento e bem-estar animal, o bem-estar dos ruminantes bovinos. E os integrantes que compõem o grupo são Ana Beatriz, Beatriz Cigama, Camila Duarte, Lucas Oliveira, Patrick Vinente, Vitória Sagica e Vitória Tássila. Neste presente trabalho, o tema do bem-estar dos ruminantes será discutido, bem como a percepção do público sobre a indústria de laticínios e de carne, abusos e negligências, instalações e manejo, boas práticas sendo implementadas na produção e criação animal, projetos de melhorias e de sistemas mais humanitários. Percepção pública das indústrias de carne e leite. O público considera o impacto dos laticínios e da carne na nutrição e saúde humana, no bem-estar animal e no meio ambiente. Em contraparte, os consumidores de produtos de origem animal têm também pouco conhecimento e não estão preocupados como ocorre a criação e abate de animais que originam os produtos que consomem. Se a produção for considerada ruim em qualquer uma dessas áreas, as vendas dos produtos podem ser seriamente afetadas. Porém, alguns consumidores estão dispostos a pagar mais pela garantia de produtos certificados que garantam o bem-estar animal. É importante para a indústria abordar as questões de bem-estar antes de qualquer condenação pública das práticas de criação e manejo. Infelizmente, é pouco expressivo o número de pessoas que sabem o que é bem-estar animal e seus benefícios para a comunidade em geral. A preocupação com o bem-estar dos animais de produção tem sido muito debatida no meio acadêmico. Contudo, para que o bem-estar animal seja aplicado amplamente nas propriedades rurais, é necessário que haja demanda dos consumidores por este produto diferenciado e conscientização sobre o bem-estar para os tais consumidores. Atenção! Os próximos slides apresentarão vídeos e imagens fortes relacionadas a maus tratos em abatedouros, confinamentos e transportes de animais. Causas de problemas de bem-estar bovino. Primeiro, procedimentos ligados à reprodução. Altos níveis de estresse causam redução da expressão do cio, o que pode afetar inseminações artificiais. Estresse agudo afeta diretamente o sistema de reprodução. 2. Maus tratos. Infelizmente, não são todas as fazendas que respeitam o bem-estar animal, tendo instalações pouco eficientes e manejo duvidoso, mantendo muitas vezes o animal em confinamento e sob estresse térmico. A supressão de atividades orais e o empobrecimento ambiental podem ocasionar muitos problemas ao gado, como o rolar de língua, comum em situações de privação de alimentação animal e devido à superlotação do confinamento. Negligência. 3. Por parte de muitos currais e abatedouros da maneira como tratam da saúde e bem-estar do próprio gado, não seguindo nenhuma recomendação de métodos e descaradamente aproveitando-se do animal sem lhes oferecer o mínimo para viver. 4. Inadequação de manejo ou práticas na fazenda. O manejo inadequado desses animais prejudica não apenas o gado, mas a produção também. Contusões, perda de peso, queda na reprodutividade, baixa resistência a doenças e estresse são respostas ao tratamento inadequado. 5. Mutilações dos animais. A conhecida excisão bovina é a morte aparente por conta da mutilação do gado. Em 2020, a Mercy for Animals Brasil lançou um vídeo com o título Exportação Vergonha, o embarque e destino brutal de animais exportados vivos. Um dos fatos mostrados são animais sendo degolados no processo de sangria sem procedimentos de insensibilidade. Tudo acontecendo com o animal vivo, consciente e sem o menor cuidado com o bem-estar do mesmo.
que, em alguns casos, já é posto no local com medo, estresse e dor. Sem conhecimento sobre a senciência desses animais, além de locais que não utilizam da presença de métodos veterinários no processo de castração bovina durante e após a prenhez. 6. Condições e procedimentos inadequados durante a movimentação, transporte, entre outros. Odiernamente, existe uma preocupação na forma que os bovinos são manuseados. Durante o transporte bovino ocorre o estresse que pode se agravar, mesmo em viagens curtas e em boas condições. Devem haver cuidados e condições de transporte em relação à viagem, a quantidade de bovinos e o manejo deve ser bem respeitado, logicamente, pois requer esforço do animal para se manter em pé a viagem toda, sem água, com ruídos e pouco espaço. 7. Provisões de emergência. Há muitos modelos de construções rurais feitas para o manejo ser realizado da maneira mais eficiente e satisfatória, tendo curral anti-estresse para medidas de rotina com seringas, uso do brete, além de estudos sobre o seu comportamento, tornando a convivência melhor do gado com o curral e seus procedimentos. A Mercy for Animals é uma ONG responsável por mostrar muitos casos de flagras de animais sendo transportados vivos em condições degradantes, além de maus tratos, violência e fome, indo contra o manejo inadequado que põe o animal em uma situação vulnerável. É antiético maltratar um animal. Não se deve utilizar objetos perfurantes para manejar o animal, bater propositalmente o portão, gritar, estímulos que ainda mais afetam, expô-los à fome, à falta de água. Não se deve conduzi-los de maneira inadequada, forçando-os a ficarem imprensados, arrastá-los, vivos ou espancá-los. O transporte de animais, um em cima do outro, a ausência de possibilidade para exercerem seu comportamento natural, a falta de métodos humanitários afetam diretamente seu bem-estar e ocasionam diversos problemas à saúde e à produção. Bovinos são animais sentimentais. Boas práticas de bem-estar animal que podem ser implementadas. A manutenção de status sanitário, pois os animais precisam estar saudáveis e com a vacinação em dia. Animais doentes devem ser isolados e tratados separadamente dos plantéis e rebanho. A propriedade deve ser limpa e com controle de zoonoses, bem como os funcionários devem estar devidamente saudáveis e paramentados higienicamente. Investimento em boas instalações, pois é fundamental que os animais sejam alocados em ambientes que têm com a temperatura e umidade ideais, levando logicamente também em consideração a idade, além de ter espaço suficiente para poderem se locomover e deitar. Garantir a nutrição de qualidade, pois oferecer um alimento balanceado com todos os elementos que eles necessitam é uma prática de bem-estar animal, mas crucial para a qualidade do produto final. Oferecer áreas de descanso para o animal, nas quais tenha espaço para expressar seus comportamentos naturais, como se lamber, deitar e estirar os membros, e se levantar e virar. O manejo de rebanho adequado, pois os barulhos causados pelas instalações, como portões, ferrolhos e outros equipamentos, podem causar estresse ao gado. Outro ponto importante é o cuidado com as instalações para embarque e transporte. Capacitar a equipe, pois todas as pessoas que lidam com os animais devem conhecer as particularidades da espécie, saber as boas práticas de manejo e serem capazes de agir com rapidez e eficiência frente a qualquer eventualidade. A necessidade de bem-estar animal está em garantir situações básicas como possuir espaço suficiente para expressar o seu comportamento inato da espécie, estar livre de fome e sede, com acesso à água e alimentação suficiente para manter a saúde e vitalidade, estar livre de desconforto ambiental, estar ausente de estresse e medo, estar livres de dor, doença e lesões por meio da prevenção, diagnóstico rápido e tratamento adequado.
Vacas leiteiras. A claudicação é um grande desafio de produção de bem-estar animal para a indústria leiteira, devido a causar dor, redução da gestão de matéria seca e da produção de leite, e também alterar a eficiência reprodutiva, além de aumentar os riscos de descarte involuntário das vacas antes do término do período de lactação. Toda e qualquer lesão é proveniente de fatores genéticos, animais grandes e pesados com cascos que não acompanharam essa mudança. Nutricionais, dietas mal balanceadas deixam os cascos mais suscetíveis a doenças. Ambientais, o local onde os animais ficam afetam a saúde dos cascos. Acúmulo de fezes, de umidade e tipo de piso influenciam o crescimento e desgastes. Uma das formas de evitar é fazer a utilização de pedilúvio e manter o ambiente livre de fezes e umidade. Boas práticas de bem-estar. Animais confortáveis, que vivem em boas condições, produzem mais e com maior qualidade. De forma sucinta, é isso que o bem-estar animal significa. Não é só o animal que sai beneficiado com esse processo, o produtor também obtém ótimos resultados. Já que os índices reprodutivos são os melhores, mais longevidade do rebanho leiteiro e redução de doenças. Os critérios para avaliação são divididos em 4 grupos. 1. A boa alimentação, em que é analisada a ausência de fome e de sede prolongada. 2. Boas instalações, em que é avaliado o conforto das vacas leiteiras durante o descanso e facilidade de movimento. 3. Boa saúde, é verificada a ausência de lesões, de doenças e de medo. E 4. O comportamento adequado, se o animal possui possibilidade de expressar comportamentos sociais em relação ao homem-animal. Os animais são seres sencientes, ou seja, são capazes de sentir sensações e sentimentos como medo e felicidade. Isso significa que suas emoções têm importância para eles e também grande influência sobre os seres humanos, porque mudam a forma como estes tratam os animais. A compreensão de suas emoções aumenta a empatia em relação a eles. A bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro no cenário mundial. Por isso, garantir o bem-estar desses animais deve se tornar um dos principais pontos de interesse quando se fala em animais de produção, seja no sistema intensivo ou extensivo. A compreensão de suas emoções, o respeito e a garantia das 5 liberdades aumentam a empatia em relação a eles, e com isso, aumentam a produtividade e lucro. Garantir o bem-estar dos animais é compreender que as necessidades vão além das fisiológicas, devendo se prezar pelo respeito e empatia. Aos poucos, o respeito está voltando. Todo animal tem direito a ser respeitado. É uma vida, e toda vida merece respeito.